Bom dia, pessoal. O programa Eco no Ar hoje está no YouTube, também no YouTube. Aqui estamos na comunidade, no assentamento Lameirão, de Delmiro Gouveia, Alto Sertão de Alagoas. O programa Eco no Ar era todo sábado na rádio alternativa, na rádio comunitária alternativa, e por conta da pandemia, a gente passou um período sem estar no ar. Hoje, para levar o conhecimento, continuar levando o conhecimento para vocês, viemos para o YouTube. Estamos aqui com o professor Sebastião Alves, professor do CERTA, biólogo, que tem um conhecimento nato sobre a caatinga. E com Rosana Santos, eu, Érica Priscila, e Rosana Santos, que fazemos parte do programa Eco no Ar, na Rádio Alternativa 98.5, e estamos aqui também no YouTube. Bom dia, professor, e bom dia a quem está nos ouvindo. Falar rapidinho aqui com Maria José, que está ouvindo, já deu um bom dia, Valquíria, Bernardo Alves, Valquíria também, João Pedro Amaral, são as pessoas que estão ligadas aqui no programa Eco no Ar pelo YouTube. Vamos transmitir essas mensagens deles também para a tela, para o professor ver quem são as pessoas. Tem as pessoas que estão aqui, com certeza são pessoas que conhecem o professor Tião. Bom dia, professor Tião. Bom dia, Érica. Bom dia, Rosana. Quero dizer da alegria de estar fazendo com vocês esse programa aí, né, que tem uma audiência grande no nosso querido estado de Alagoas, sobretudo no sertão alagoano, a região aí de Delmiro Gouveia. Eu gostaria de saudar a todos, saudar as pessoas que já estão nos acompanhando, né, saudar os educandos do CERTA, saudar os egressos, saudar os amigos que eu tenho distribuído aqui em todo esse nosso semiárido querido. Então, é uma satisfação enorme estar com vocês hoje. Muito bem. Rosana Santos. Bom dia, professor. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar voltando ao programa Eco no Ar, mesmo com tanta precaução que a gente está tendo e não sendo na rádio, né, mas a gente conseguiu essa alternativa para que a gente possa estar falando sobre ecologia, sobre agroecologia. E nada melhor do que iniciar aqui no YouTube com o nosso querido professor Tião. Um prazer. E a gente vai começar hoje. Espero que a gente possa discutir muito e levar conhecimento a todos vocês que estão aí ouvindo e assistindo essa live. Muito bem. O programa Eco no Ar vai iniciar agora falando sobre o bioma caatinga, sobre os animais que existem na caatinga, também em outros biomas, né, professor? A gente vai fazer 3 perguntas iniciais e o professor vai dar continuidade falando sobre os animais que estão em extinção, enfim, uma aula aqui para quem está assistindo nesse momento o programa no ar. Lembrando que você pode participar fazendo perguntas e a gente vai fazer suas perguntas para o professor responder. A primeira, professor, por que as pessoas não se preocupam com a extinção dos animais? Porque falam-se em preservação e reflorestamento da fauna, e pouco fala da fauna. Fala mais do reflorestamento da flora e pouco fala da fauna. Essa Eu acho que você fez aí 3 perguntas de uma única vez, né? Foi. Tá certo? Eu tentei anotar aqui, mas também o povo cearense. Nós temos aqui nossa querida Valquíria Fenelon, lá de Várzea Alegre, que está nos assistindo. Obrigado aí, Valquíria, pela audiência e um abraço ao pessoal do Ceará, né? Sertanejos cearenses. Olha, tentando responder, Érica, a sua pergunta, primeiro porque as pessoas não se preocupam com a extinção dos animais, né? Depois eu vou tentar me lembrar aqui das outras 2, se eu esquecer, você, por gentileza, me lembra novamente. Olha, existe um
um esquecimento, na realidade, de que a preservação dos animais é também muito importante, é por demais importante para o equilíbrio ambiental, né? Mas eu acho que, culturalmente, as pessoas se preocuparam muito mais na questão vegetal, né? As plantas, talvez pela a questão visual, pelo o aspecto de que o vegetal não sai do lugar. Então, as pessoas veem com frequência onde está a árvore, voltam uma outra vez, a árvore está no mesmo lugar. Os animais não, os animais, por um mecanismo de defesa, eles tentam se esconder e são mutantes, eles andam, eles circulam, né? Isso é um fato. O outro, eu acho que é também uma questão de educação ambiental, que, lamentavelmente, nós, brasileiros, e, sobretudo, nós, sertanejos, somos ainda muito carentes nesse aspecto. Então, essa questão de formação, de educação ambiental, de informação ambiental, ainda não chegou como deveria ter chegado aos espaços de vida que o ser humano construiu, né? A escola, né? A igreja, a comunidade, né? Enfim, os grupos organizados. E isso existe essa carência, né? Que é visual, né? De pouca preocupação com as espécies animais. No entanto, elas têm uma importância maior, uma importância muito grande, né, para o equilíbrio do meio ambiente, né? Você, já tentando responder aqui, qual é a importância da fauna para o equilíbrio, né? Você me perguntou. Então, se você olhar o meio ambiente, ele é constituído por vegetais, animais, micro-organismos, né? E a terra, o solo, né? Material, digamos, inerte, mas rico em nutrientes, enfim, né? Então, esse ambiente, ele só está em equilíbrio se tiver a presença dos animais, até porque são eles que são responsáveis, né, na maioria dos casos, pela propagação dos vegetais, né? Isso é importante a gente entender, que uma abelha é um animal vertebrado, e ela faz o casamento, a polinização, né, das flores, né, e aí consegue, com isso, fazer com que aconteça a reprodução efetivamente, né? Outros, eles plantam, né? A gente costuma dizer de que as florestas, elas não são espontâneas integralmente, elas são plantadas, as florestas são plantadas. Mas quem planta as florestas são exatamente os animais. Enquanto, digamos, que os invertebrados, mas também alguns vertebrados, como o caso de alguns pássaros, de morcegos, etc., fazem a polinização, depois que ele frutifica, esses frutos são consumidos pelos animais. E, a partir daí, começa um dos processos mais bonitos da natureza. Os animais começam a plantar isso, né, no seu espaço territorial, ali onde eles vivem, né? Tem até um símbolo para isso, que é a gralha, né, que planta os pinheiros do Paraná, por exemplo. Não é assim? Aqui no semiárido nosso, a gente costuma ver que coisa interessante. A gente costuma ver que nasce, por exemplo, cactos no telhado das casas. Isso é um trabalho que os pássaros fazem, eles vão lá, eles levam, ou no bico, ou na pata, ou em alguma parte do corpo, mas também através do esterco, não é? E vão depositando, às vezes, no telhado das casas, eles conseguem levar essa sementinha para germinar naquele local ali, que nós nunca imaginamos que ali seria um lugar de se plantar qualquer coisa, mas os animais, eles conseguem fazer isso. Os animais de grande porte também, que têm uma função, além de plantar, também de podar, de cuidar da floresta, de cuidar do espaço. Então, os animais, eles integram esse conjunto que fazem efetivamente o equilíbrio do meio ambiente. Um ambiente sem animal
é um ambiente desequilibrado, né? E não estou me lembrando muito da terceira pergunta, mas acho que você disse que as pessoas falam muito em reflorestamento, preservação da flora, mas pouco se fala na preservação da fauna. Não foi isso? Então, é isso que eu tentei explicar aqui. Hoje, a gente sabe da importância dos vegetais, e eu acho que por isso também é que nos meios de comunicação, nas mídias, se fala muito mesmo em reflorestamento. É extremamente necessário, porque se não tiver planta, também não tem animais. Nenhum animal consegue viver num ambiente hostil sem plantas. Então, é necessário, mais do que urgente, que se comece agora, efetivamente, a gente trabalhar essas questões de reflorestamento para resgatar a cobertura vegetal e aí oferecer condição para a vida animal acontecer, não é? É interessante porque na face da Terra são os vegetais os únicos seres que conseguem produzir através, né, do aproveitamento da luz no processo de fotossíntese. Todos os outros são consumidores, tá certo? Todos os outros são consumidores. Mas se não tivesse os animais para consumir, então um mundo vegetal também, só vegetal, digamos, do ponto de vista do equilíbrio, ele seria indesejável, né? Seria indesejável. Eu estou falando isso do aspecto de equilíbrio mesmo. Então, está aí a importância, né, dos animais, né? E ainda você me perguntou qual é o motivo, né, da extinção dos animais e o que deve ser feito para evitar. Eu acho, Érica, que essa pergunta eu vou deixar ela, porque eu vou respondendo à medida de que nós vamos dialogando aqui e do que eu pensei para falar para vocês hoje. Ok? Ok, professor. Eu posso continuar ou você tem... Pode continuar, pode continuar. Vai surgir perguntas durante essa aula, né? Que nesse momento a gente está com uma aula aqui com o professor Tião, professor. Então, vai surgir perguntas e no final a gente faz essas perguntas. O senhor pode continuar. Pois é, então veja bem, nós vamos falar um pouco aí sobre extinção, né, de animais. E eu gostaria de fazer um parâmetro aqui, de colocar um pouco as questões do que acontece no mundo. Até porque o nosso semiárido, a nossa caatinga, ela não está numa bolha fora do mundo, né? Nós fazemos parte, né, da comunidade mundial e, por esse motivo, o que acontece na caatinga acontece também no restante do mundo, né? Isso na natureza, tudo está conectado. Então, se a gente preserva bem a caatinga, por exemplo, nós estamos contribuindo para a preservação das calotas polares. Parece que isso é impossível, é difícil, e não sei o quê, mas essa é que é a realidade. Se a gente quer que não aconteça degelo nas calotas da Terra, então a gente precisa fazer alguma coisa no lugar onde a gente está. E que lugar é esse que a gente está? O nosso lugar aqui é a Caatinga, né? O meu lugar é o seu lugar, o lugar de Roçana aí, e o lugar aqui de 23 milhões de brasileiros que vivem desse fantástico pedaço de terra chamada semiárido, né? Que é uma paixão de todos nós. A gente tem um orgulho grande de ter nascido, ter se criado, estar vivendo aqui, e eu quero dizer a você que eu tenho muita esperança também de ser enterrado aqui, no semiárido, né? Porque é uma terra que encanta. Mas, falando de extinção, eu disse a vocês que eu gostaria de fazer esse parâmetro, algum comparativo e algumas informações a respeito da situação que se encontra o mundo, né? Hoje, temos mais de 1 milhão de espécies, veja bem, mais de 1 milhão de espécies entre animais e vegetais que estão ameaçadas de extinção. Isso numa publicação, um relatório
da ONU, né, uma plataforma da Organização das Nações Unidas, né, e foi feito, né, pelo Comitê Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistema, né, com mais de 140 cientistas de 50 países do mundo, né, que é considerado o maior relatório, o mais extenso relatório sobre perdas, sobre danos do meio ambiente, né? Esse relatório ele continua atualizado e aí é assustador, né, as informações que a gente tem, porque se você imaginar 1 milhão de espécies se desaparecer efetivamente na face da Terra, nós teremos um prejuízo muito grande, né? O estudo ainda foi feito com base na revisão de mais de 15 mil pesquisas científicas, fora informações dos diversos governos, dos ministérios de meio ambiente, das secretarias que tratam desse assunto, dos governos desses países, né? E isso causa um impacto, né, muito grande, sabe? Porque, efetivamente, a nível mundial, né, a gente pode perceber quais são as principais causas que estão provocando a extinção na face da Terra de algumas espécies, sobretudo as espécies animais, né? A primeira causa apontada nesse estudo, nesse relatório, que eu acho que é um dos documentos mais importantes que o mundo tem, porque ele leva exatamente as informações dos diversos continentes que a gente precisa saber aqui, e quem vive em outras áreas do mundo também precisa saber. Mas a primeira grande causa, né, a ser considerada pelos cientistas é as perdas do habitat natural, né? E se a gente for percebendo que são 4 causas apontadas, a gente vai perceber o seguinte, que todas elas têm relações antrópicas, ou seja, todas elas provocadas pela ação do homem, né? Na ganância de acumular riqueza, na ganância de consumo, né? O hábito dessas últimas gerações de consumir sem freio, consumir exageradamente, então nós estamos perdendo, né, parte dos habitats naturais, e aí provoca exatamente um transtorno, digamos assim, muito grande na vida, sobretudo na vida animal, né? Um outro ponto, Érica, é a exploração das nossas fontes naturais. Exploração desordenada, aonde deveria existir companheirismo, parceria para a gente aproveitar dos bens naturais, a escola, digamos, a escola moderna, entre aspas, formou muita gente para explorar, não é? É tanto que alguém, quando compra uma terra, diz logo, eu vou comprar isso aqui porque eu quero explorar isso aqui, né? Eu quero explorar porque eu explorando isso aqui eu vou ganhar. E às vezes até ganha dinheiro momentaneamente, mas no percurso do tempo, a tendência é desaparecer. Então, a exploração de todas as fontes naturais tem prejudicado, sobretudo, a vida, né, animal. Uma outra coisa são as mudanças climáticas, né? Mas as mudanças climáticas estão exatamente relacionadas a esses 2 outros fatores que eu falei, né? À medida que nós vamos desmatando, à medida que a gente vai retirando a cobertura vegetal, vai havendo aí uma série de fenômenos, de consequências, que vai afetando a vida como um todo no globo, né? Então, por conta das mudanças climáticas, acontece aí, por exemplo, o aquecimento global, algumas espécies muito sensíveis, quando a temperatura sobe 0,5 grau, sobe 0,8, sobe 1 grau, elas não suportam e terminam, então,
contribuindo aí para desaparecer da face terrestre, né? Mas isso está ligado os outros dois fatores, né? E também um outro fator importante, que é a poluição, né? E a poluição é que causa também as mudanças climáticas. Veja, vou pegar aqui, por exemplo, a situação dos corpos d'água de Alagoas. Eu não sei exatamente, até faço uma pergunta. Você sabe quantos rios estão poluídos em Alagoas, né? O que o homem faz? Né? O que o homem faz? Joga todo o seu lixo, os dejetos aonde? Na água que ele vai beber. Se ele joga na água que vai beber, agora você imagine se ele tem uma percepção de cuidar do peixe que vive nessa água. Ele polui a água que ele bebe, então os animais eles estão aí em segundo, terceiro plano, não tem responsabilidade sobre isso. E, lamentavelmente, a maioria das nossas cidades, 90% das nossas cidades, foram projetadas exatamente para jogar os esgotos nos corpos de água, né? Nos rios, nos riachos, e daí leva-se também, isso chega onde chega ao oceano e vai desencadeando, né? Digamos, uma escada de desequilíbrio que vai aumentando, e, consequentemente, nós vamos perdendo espécies importantes, né, para o equilíbrio ambiental e espécies importantes para a sobrevivência humana do futuro. Então, é bom que a gente comece a pensar essas coisas para ver se a gente consegue implementar, né, um sistema de educação que seja capaz de fazer entender, de fazer com que as pessoas compreendam que, à medida que ela destrói o meio ambiente, destrói a si mesmo e aos seus pares, né? Ainda de acordo, Érica, com esses cientistas, a perca da biodiversidade não é somente uma questão ambiental. Eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente quer conversar com vocês aqui, falando de extinção de espécies animais, porque a extinção de uma espécie animal não é só uma questão ambiental, como eu disse, mas é também uma questão que se relaciona com o nível de desenvolvimento que nós estamos querendo, né? Afetando a economia, né? Afetando a nossa segurança, né? Econômica e social, né? Mas afeta, sobretudo, as questões morais. Porque nós, entendendo que nós somos seres racionais únicos, segundo está escrito, os únicos que têm a capacidade de raciocinar, por isso somos sapiens, ou seja, sabido, né? O que discorre quando a gente está destruindo o meio ambiente? O que estamos fazendo? Qual é o nosso nível de sabedoria? A gente pode até, às vezes, ter um certo conhecimento, mas a sabedoria fica lá atrás. Porque sabido mesmo são os animais que não destroem, preservam, né? Sabido mesmo são esses seres que, naturalmente e instintivamente, eles se preocupam, né, dentro, evidentemente, do grau de inteligência de cada espécie aí, né, de perpetuar a espécie dele e as outras espécies. Isso é que é sapiens, isso é que é bonito, isso é que a natureza nos dá essa lição, a lição aos humanos. A gente não aprende, né, um pouquinho aí se não quiser, né, porque não precisamos nem sequer ir na universidade para perceber isso, mas precisamos da universidade exatamente para potencializar esse pensamento, para qualificar esse pensamento, para ajudar com mais facilidade a encontrar o caminho. E isso é preciso, porque dos objetivos de desenvolvimento social que a gente deveria ter, mais ou menos, se a gente cumprisse até o ano 2030 na face da Terra, teria muita coisa boa. Provavelmente, talvez a gente não atinja 30%, 30%, 40%, não chega a 30%,
país, né? E isso dói, porque nós mesmos percebemos a importância da preservação e nós mesmos adentramos aí numa situação de colocar a vida em risco. E parece que você está querendo fazer uma pergunta, ou posso prosseguir? Eu ia comentar sobre os sapiens, né, que destrói. Os sapiens, sabidos, ele destrói. Era só um pensamento que eu ia comentar aqui. E sobre a fala de Ionara Maria. Ela falou, o homem só destrói a natureza. De fato, né? Tem essas pessoas que quer ajudar, mas está se tornando o mínimo nessas pessoas que estão querendo ajudar. Mas, porém, uma formiga leva comida para o formigueiro e ali há a transformação. Então, eu sou uma formiguinha, o professor Tião é uma formiguinha que está tentando transformar a realidade da nossa terra, né? Tentando normalizar, tentando evitar que isso aconteça. Um trabalho de formiguinha, levando saúde, porque isso engloba tudo isso, engloba a saúde, a preservação, a respiração, né, dos animais, da planta, do ser humano. Então, um trabalho que a gente vem fazendo de formiguinha ajuda muito o ecossistema. Perfeito, Érica. E eu acho assim que dentro de uma legislação universal que é conceitual e que é recomendado para que o mundo inteiro pratique, o que você acaba de falar é muito importante, porque o 12º, né, entendimento, o 12º ODS diz o seguinte: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, né? Isso nos remete a buscar equilíbrio. Mas quando a gente está dizendo isso, é buscar equilíbrio para as populações humanas, mas também para toda a vida na face da Terra. Tá certo? Como só as plantas produzem, o resto tudo é consumidor, então, veja bem, os animais entram na mesma categoria da gente de consumidor e, pela nossa racionalidade, precisamos pensar um pouco por eles, né? Já o 13º diz o seguinte, que é tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos, né? Tomar medidas urgentes para que não aconteça mais extinção de espécies, que seja ela animal, que seja ela vegetal, ou ainda de micro-organismos, né? No mínimo aí, dizer para a gente que a gente precisa se reeducar. Educar para se relacionar, né, com a natureza, né? Se reeducar para não ser tão ganancioso, para não acumular tanta riqueza desnecessária, né, para se viver dignamente bem. Então, vê que esses ODS, por isso é que tem uma dificuldade, eu julgo, que dificilmente a gente chegará aos 100%, né, no prazo previsto, porque será necessário a intervenção da escola, né? Será necessária a intervenção da escola para que essas coisas comecem a acontecer. Mas não a escola que está hoje, que ainda prega a exploração, né? Tem que ser, em vez de exploração, é uma mudança, um paradigma aí pedagógico. Em vez de exploração, a gente partir para a cooperação, né? Olha, e o que é que tem a ver, o que na proposta que você me fez, Tião, fala aí sobre extinção dos animais. Eu acho que você estava esperando que eu vinha dizer, olha, desapareceu uma cobrinha lá no CA1, do peixe agora, mas temos o ano 2020 já marcado por mais uma espécie que desaparece completamente da face da Terra, né? Lá na Ásia, um peixe que media 7 metros de comprimento na China.
e já não existe mais. Ele foi considerado já, esse ano, extinto, né? Por quê? Porque no percurso que esses peixes faziam nos rios, lá construíram hidrelétrica e barraram a subida do peixe até onde ele fazia desova e voltava para se alimentar. Então, é só para lembrar aí de que 2020 também, além da pandemia, a gente começou mal, porque perdemos já oficialmente mais uma espécie, né? Mas no 14º ODS diz que o seguinte: a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Nós estamos no sertão, mas nós precisamos, nós dependemos também do equilíbrio lá do litoral. Porque se desequilibra lá, cria essa onda, aí o desequilíbrio termina chegando aqui. Por isso que no 15º diz o seguinte, que é para proteger, para recuperar e para promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e a perda da biodiversidade. Essa é uma tarefa de cada um de nós. É uma tarefa da escola, é uma tarefa da igreja, é uma tarefa da indústria, é uma tarefa do comércio, é uma tarefa do empresariado, é uma tarefa dos políticos, é uma tarefa dos estudantes, é uma tarefa de todos nós. Ou a gente abraça essa causa, ou nós não veremos, mas os nossos filhos e netos poderão, no futuro, terem muita dificuldade para sobreviver na crosta terrestre, né? Eu acho que existe uma legislação no Brasil, já o que está escrito já é algo significativo. Pode até melhorar. Mas se a gente já pudesse, né, obedecer à legislação, a gente teria chance de preservar e de viver melhor, de garantir que os recursos naturais do nosso país pudessem se perpetuar. E, sobretudo, os recursos naturais do nosso sertão, da nossa caatinga, do semiárido, né? O semiárido é um ambiente diferenciado dos outros ecossistemas brasileiros, né? Exatamente pela pouca pluviosidade, né? Pela alta insolação, o alto grau de insolação que a gente tem aqui, e pelas questões de adaptabilidade que os seres vivos adquiriram para viver nessa região, né? E aí é muito bonito a gente estudar um pouco o semiárido, porque aonde ninguém vê água e comida, existem animais o tempo todo, né? E isso é fantástico, que a caatinga, na sua sabedoria de milhões de anos acumulado, conseguiu passar isso para os seus filhos, exceto um que não quis aprender. E você sabe qual é, né? É o filho homem, né? Que ainda continua desmatando, queimando, depedrando, ainda se pratica caça irregular, ainda se pratica tantas outras coisas que o uso de agrotóxico, por exemplo, né? E a gente precisa, dos nossos espaços, recorrer aí ao bom senso e à coletividade para que a gente pudesse fazer um grande mutirão, né? Veja que a nossa legislação já criou, né? Por exemplo, as estações ecológicas, onde se permite a pesquisa, né, o estudo científico, né? Já tem uma legislação para as reservas biológicas, que é uma outra classificação, né, de unidades de conservação, né? Já criou também os monumentos naturais, né? Os parques nacionais, os refúgios da vida silvestre, né? Isso como unidade de proteção integral. Apesar de poucas ainda, que a gente poderia ter muito mais, né? E algumas também, por conta da falta de recursos técnicos, de recursos econômicos, de recursos administrativos, né? Termina não sendo bem conduzidas, mas a gente precisa estar sabendo onde existe e o que a gente faz
para que isso permaneça e que possa serem criadas mais estações ecológicas, mais reservas biológicas, mais monumentos naturais, mais refúgios da vida silvestre, né? Também, Érica, ainda nós temos, pela própria legislação, as áreas de proteção ambiental, que são, isso já é um outro nível de classificação do que o Brasil preparou para preservar, né, os recursos naturais. Então, tem o primeiro aqui, que são as unidades de proteção integral, e, além disso, tem as unidades de uso sustentável. Entre elas, aí, nós vamos encontrar as áreas de proteção ambientais, né? E já são mais, a legislação já é mais flexível, né? Quer dizer, você já pode trabalhar um pouco dentro dessas áreas, né? Se relacionando pacificamente com o meio ambiente, assim como também já temos aí as áreas de relevante interesse ecológico, né? Que cuida também da preservação mais a miúde, mais local, mais perto, e que também já podemos, de alguma forma, ter a presença de pessoas humanas convivendo nessas áreas de proteção, né? Temos ainda as florestas nacionais, as áreas que são consideradas cobertura florestal, um predomínio de espécie nativa, né? Visando o uso sustentável e diversificado de recursos florestais e pesquisa científica. Isso é muito importante, porque garante a permanência dos povos tradicionais nessas áreas. Isso é muito bom, porque tem as populações que dizem, chamadas de minoria, que são, às vezes, perseguidas, né, do ponto de vista, né, quando se diz da preservação, e que essas populações, na realidade, estão nesses espaços há 200, 300, 400 anos, vivendo perfeitamente com a natureza. Mas chega alguém de fora e ocupa espaço, áreas, e termina metendo o trator lá, o fogo, o veneno, e começa a destruição, e a culpa vai para os povos tradicionais. Mas essas áreas, elas são extremamente importantes, né? Além disso, a gente ainda tem também, pela legislação, as reservas extrativistas, né? E tudo isso são ambientes de convívio pacífico com a vida animal, né? Você pode extrair alguma coisa do meio ambiente. A gente tem, por exemplo, aí o exemplo do babaçu no Maranhão, né? Extrativismo, né? A cera de carnaúba no Rio Grande do Norte, e por aí vai. Tem muita coisa que as populações extrativistas, né, retiram da natureza sem prejudicar a natureza. Ali ganham sustento, né? O pão de cada dia, preservando o meio ambiente, né? Tem também ainda as reservas de fauna, né, que são áreas naturais com populações animais de espécie nativa terrestre ou aquática, né, que são unidades menores, já numa área mais, digamos, mais restrita, mas elas são importantes também para estudos técnicos, científicos, para se aprender a manejar economicamente os recursos ali, mas respeitando, sobretudo, as questões faunísticas, respeitando as possibilidades, né, de se trabalhar nessas áreas sem muita agressão ao meio ambiente, né? E as reservas de desenvolvimento sustentável, e, por último, ainda as reservas do patrimônio nacional. Mas, falando de Brasil, eu quero dizer a você que nós, no Brasil, nós temos 1.173 espécies de animais vivendo hoje sob o risco de extinção. Parece que você está falando, mas você está... Dá para o senhor repetir essa parte da quantidade? Está ouvindo? Érica, você poderia repetir? Eu não estou conseguindo lhe escutar agora. O senhor poderia repetir o número de espécies de animais que o senhor falou sim. agora? Perfeito. Então, no Brasil, nós temos hoje pelo menos
1.171, 72 espécies de animais que vivem sob risco de extinção. Eu estou falando de Brasil, aí a gente começa a se incluir, né? Porque nós somos Brasil, a caatinga também tem uma espécie considerável, né, de animais vivendo na caatinga. Alguns animais da caatinga estão dentro desse pacote aí, que se você for olhar direitinho, é um pacote assustador. Para um país, apesar das dimensões continentais, mas detendo o espaço territorial que o país tem, não era para a gente estar nessa condição de jeito nenhum. Se tivéssemos nos preocupado com a educação ambiental desde cedo, desde lá atrás, não é isso? Então, veja bem, 1.173 espécies. A biodiversidade da caatinga. Nós estamos dentro dessa espécie aí, não é, Rosana? E, segundo o Ministério do Meio Ambiente, há registro para nós de 178 espécies de mamífero, 591 espécies de aves, 177 espécies de répteis, 79 de anfíbio, 241 espécies de peixe e 221 espécies de abelhas. Depois dessa quantidade toda, eu vou falar um pouco sobre a quantidade nossa aqui que a gente está classificando como espécies em extinção. Mas tem uma classificação para isso, certo? Para a gente entender quem está ameaçada, quem está em perigo, quem está em alto risco, não é? Tem uma classificação, eu vou falar um pouco sobre isso, para que a gente chegue novamente daqui a pouco à Caatinga, para ver quais os animais que a gente tem aqui já em perigo, em grande risco, ou aqueles que o risco é mais moderado, né? Então, veja bem, há 8 classificações, certo? Para a gente trabalhar quanto às questões de ameaça, né? 8 classificações, veja bem. O primeiro nível de ameaça da espécie é classificada como extinta. Primeiro, quer dizer, o que é uma espécie extinta? Né? Esse termo ele é usado, isso é para o mundo inteiro. A gente não foge à regra do que está estabelecido para o mundo. Então, o que está extinto, essa palavra é usada apenas quando não há nenhuma dúvida razoável de que o último indivíduo já morreu, já desapareceu. Já foi. Então, a gente pode dizer, como esse peixe agora que eu falei lá na Ásia, ele já não será mais encontrado, não é? Ou então, como esses animais pré-históricos que vocês têm aí no município de vocês, aí do Lameirão, né? As preguiças gigantes, as cutias, e mais outros animais que vocês só encontram hoje os fósseis. Então, essa classificação, esse nível aí de extinto está exatamente ligado a esses animais. O outro é o que é considerado extinto da natureza. Vê, um é extinto e o outro extinto da natureza. Só para vocês entenderem o que é que significa ser extinto da natureza. É quando o animal não existe mais na sua área de distribuição original, mas ainda pode ser encontrado alguns exemplares criados em cativeiros ou em outros habitats, né? Alguns animais, por exemplo, que não existem, você não encontra mais ele no estado natural, mas ainda tem alguns deles nos zoológicos, por exemplo, né? Nos zoológicos. Então, esse daí é considerado o extinto na natureza. Com esses animais, há uma preocupação dos estudiosos, dos biólogos, dos zoólogos, enfim, dessa turma toda aí ligada ao estudo das espécies animais,
no sentido de que possamos ainda recuperá-los, que possamos ainda, aos poucos, né, ir reintroduzindo esses animais na natureza. Uma outra categoria é chamada de criticamente em perigo, né, que é a designação mais elevada de risco, digamos, de ameaça. Nela estão os animais que enfrentam perigo extremamente elevado de extinção na Terra, né? Na Terra ou no mar, né? Porque os animais, eles estão nesses dois, digamos, nessas duas áreas da Terra, propriamente dito, ou no ambiente terrestre ou no ambiente aquático, que ele seja marinho, mas que ele pode ser fluvial também, nas lagoas, rios, etc. Uma coisa que influencia muito do não conhecimento é o que o Bernardo acabou de falar. Não há professores que levem o conhecimento ou a educação contextualizada para a escola. Então, há esse desconhecimento o desconhecimento que está causando todo essa tragédia ambiental, né? O Bernardo Alves colocou bem aqui, inclusive o Bernardo foi aluno do CERTA, e ele colocou bem com as palavras dele. É Cícero Bernardo, é? Cícero Bernardo, compadre. Hoje é geógrafo, não é? Parabéns, Cícero terminou agora na pandemia, conseguiu terminar geografia, parabéns. Está na sua área, viu? Cuidar da terra, tá certo? Então, nós vamos cobrar isso 2 vezes dele, né, Érica? Porque, além de ser técnico em agroecologia, ele é também geógrafo. Aliás, nós vamos cobrar 3 vezes. Cobrar pelas 2 profissões que ele tem e cobrar também por ele ser gente, ser, né, humano. Então, tem tarefa para você seguir. Mas a questão da educação contextualizada, às vezes a gente acha que a educação contextualizada, a gente está muito restrito só aqui ao ambiente, né, onde a gente está. Veja que o que eu estou falando para você é educação contextualizada global, né? São esses níveis de ameaça que, do jeito que você aí, na sua cidade, no seu município, Delmiro Gouveia, né, você, Rosana, que moram aí no Lameirão, né? Também o estado de Alagoas precisa estudar isso aqui, como o Nordeste precisa, o Brasil precisa, o mundo inteiro precisa. São essas regras que são básicas, universais. Então, isso é também contextualização, né? Trazendo isso para o local, porque isso é importante que a gente saiba, até porque se você não conhece, fica difícil, né, de entender essas relações e essa lógica para que a gente possa efetivamente trabalhar aí nas trilhas, trabalhar na escola, trabalhar em qualquer espaço onde a gente estiver, essas ideias que são universais para preservar, para ajudar. É uma metodologia para ajudar a preservação da vida animal e vegetal do mundo inteiro, né? Então, o outro, eu falei que era 8, eu estou no 4º, acho que agora é o 4º, né? São as espécies que estão em perigo. E são animais que, segundo os biólogos, os pesquisadores, geógrafos, né, enfrentam um risco muito alto de extinção e que provavelmente vão desaparecer no futuro próximo se a gente não fizer uma intervenção. Um exemplo disso eu queria pegar aí de Alagoas, né? Aí de Alagoas. Temos aí uma espécie aí bem pertinho de você, Murici está perto de você, não está? Né? Murici, está próximo aí, não é isso? Pois é. Nós temos aí Jararacuçu de Murici. É uma cobra, digamos, 100% alagoana. Só existe aí. Só existe aí. É numa fazenda lá, agora não lembro o nome da fazenda. Esse animal ele está distribuído, as espécies que os indivíduos que ainda existem dessa espécie
está distribuída aí num raio de mais ou menos uns 20 quilômetros quadrados só, sabe? Uns 20 quilômetros quadrados. Essa espécie é a lagoana. Ela é vulnerável demais, ela enfrenta alto risco, certo? Alto risco. Então, se não houver um cuidado, se não houver agora, nesse momento, pessoal de Alagoas que está nos escutando, por gentileza, vamos cuidar dessa espécie, porque lá na primeira pergunta que você fez, por que é que as pessoas não se interessam muito pelas espécies animais, pela extinção das espécies animais? Se você perguntar aos alagoanos, a maioria, se encontrar uma serpente dessa que eu falei agora, jararacuçu de Murici, sabe o que é que ele faz? Mata. Faz questão de matar a cobra e mostrar que matou, mostrar o pau, né? Que matou. Sabe? Isso também eu acho que é por falta de informação. A escola não informou isso, a escola não estudou esse animal aí, sabendo que ele é um patrimônio de Alagoas para o mundo. E que esse animal, ele tem veneno. E que se uma delas nos atacar, morder, então nós vamos ter alguma chance de morrer. Nós já sabemos disso. Mas um boi também oferece o mesmo perigo. Né? Se um boi dá uma chifrada em alguém, mas você também corre o mesmo risco, mas você não mata o boi nem mostra o qual que matou o boi. De qualquer forma, você vende o boi para o boi ser abatido para a gente comer. Então, essa espécie que tem aí em Alagoas, gênero Protópis, né, das jararacas, só existe aí. E que deve existir muito poucas delas, talvez aí, chutando, eu não posso afirmar, mas talvez não exista 200, 300 indivíduos, só nesse quadradinho de 20 quilômetros, mais ou menos, né? E que precisa ter esse cuidado. Porque esses animais, eles têm veneno, e o veneno deles pode ser remédio. Né? Como já é o veneno das jararacas, de outras jararacas, que faz um comprimido, que eu tomo todo dia para controlar a minha pressão. Né? Que do veneno da cascavel se faz um analgésico 100 vezes mais potente do que a maioria desses analgésicos sintéticos, né, que existe por aí. Né? Que pode ser utilizado, inclusive, para a fabricação de cosméticos, para evitar envelhecimento, enfim. Então, veja bem, tem veneno? Tem, mas esse veneno pode se transformar em remédio, em recurso, inclusive econômico, se a gente preservar. Se não preservar, sabe o que vai acontecer? Mais uma espécie em extinção. E a gente vai perder a chance de um dia, quem sabe, aí, descobrir a cura para câncer, a cura para uma doença de difícil controle, de difícil tratamento, desculpe, né? Enfim, então, ou a gente se preocupa em preservar, ou a gente não consegue dar um passo significativo nas questões de assegurar de que no futuro essas espécies terão o mesmo direito de viver e que os homens têm. Porque essa história de sair por aí matando o bicho porque tem veneno é uma agressão universal, né? É uma agressão universal ao direito à vida. Independentemente se você crê ou não, mas é obra da criação de Deus. E está escrito, ninguém pode tirar a vida a bel prazer, e é o que acontece. Porque se vê a cobra, por que matar a cobra? Porque não deixa a cobra ir embora. Não, é porque eu posso pisar em cima. Paciência, né? Aí tenha dó, né? Tenha dó, porque aí a gente poderia tratar isso como ignorância. A cobra tem veneno, né, professor? A cobra tem veneno, mas quem mata é o ser humano. Quem mata é o ser humano.
é exatamente o inverso da coisa, né? E a cobra tem veneno para se defender, só vai atacar se a gente agredir, né? Então, eu recomendo aí, vamos tentar pesquisar, estudar mais a jararacuçu do Murici, que é uma serpentezinha linda, bonita, e é aí de vocês, é a lagoana, né? Sabe, merece essa atenção especial por ela ser endêmica do estado, por ela ser endêmica aí do município da reserva aí do município de Murici, né? Um outro, aqui já estamos quase caminhando para o final, né? São um pouco preocupantes, né? É uma outra classificação. E essa classificação é usada para espécies que são ainda abundantes e amplamente distribuídas. Eu não gosto de me referir muito a esse termo, como está escrito, pouco preocupante, porque a gente deve se preocupar mesmo também com essas espécies animais que ainda têm grande quantidade. Eu vejo essa pomba, né, que o pessoal come, pombinha natural, rolinha, né, todo mundo conhece, né, rolinha cascavel, a caldo de feijão, rolinha branca. Alguns anos atrás, pelo amor de Deus, a gente saía aqui no sertão e você parava um pouco na beira da estrada, o que você escutava era tiro de espingarda. Essas espingardas feitas em casa, espingarda soca-soca, acho que em Alagoas também era do mesmo jeito, né? Pá, tiro, matando aquelas pombinhas para comer. O cara passa o dia todinho lá para matar 30 pombas. Quando chega em casa, que trata a bichinha, se botar na balança, não pesa 1 quilo. Seria melhor ele ter trabalhado 8 horas, né? E ele teria ganhado 3 vezes, 2 vezes, né? A quantidade de carne que ele poderia criar, de carne comercial, de carne que é porco, de boi que se cria exatamente para se comer. Ficavam acabando com... Graças a Deus, depois dessa lei aí, desarmamento, que lamentavelmente o desgoverno quer trazer de novo, quer armar o povo de novo, para quê? Para aumentar a violência. E isso é uma coisa que eu acho que nós, como agroecologistas, gente que pensa na natureza, devemos contribuir com as campanhas contrárias a isso aí, porque não é brincadeira. Isso voltaria também a agredir o meio ambiente, voltaria a caça predatória novamente, do jeito que era antes. Porque melhorou um pouco, exatamente porque tirou a arma. Muito embora os caras, alguns ainda criam alguma forma de fazer caça predatória, fazem armadilha, e ainda continuam com essas armas às escondidas, porque a gente escuta no noticiário aí, de vez em quando, prendendo não sei quem ali. É bom quando prende mesmo, né? Porque eles estão cometendo um crime não contra uma espécie, estão cometendo um crime contra a humanidade, né? Não é contra uma espécie, é contra a humanidade. E a caça predatória já ajudou muito a devastar, a provocar esse prejuízo, a colocar nossas espécies animais em um desses níveis de extinção. Como, por exemplo, o nosso veado aqui, né? Veado do mato aqui, que a gente conhecia, que tinha bastante. Hoje, praticamente, não existe mais, né? Aqui em Pernambuco, nós temos lá a questão do tatu-bola, lá do sertão do São Francisco, né? Que é um bichinho lá que vai correndo e depois, se ameaçado, ele se enrusga lá, fica igual uma bola, facilita, né? Para pegar, está lá se protegendo, né? Aí vão lá e capturam o bichinho para matarem para comer, né? Uma coisinha que não tem nada de carne, é muito pouco, mas aí é uma espécie importantíssima para a natureza, muito importante para a natureza, mas com risco, alto risco de desaparecer. Pernambuco, através da Secretaria de Meio Ambiente, né, e lá também pela resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que nós fazemos parte, tem uma resolução que cria lá um ambiente favorável para a preservação
dessa espécie. Mas a gente poderia citar outras, né? Outras, como, por exemplo, aí em Alagoas, era o habitat também daquele papagaio chuá. Ele existe desde Alagoas até o Rio Grande do Sul, né? Mas em todas as áreas já diminuiu enormemente, e eu acho que em Alagoas não existe mais, ele ficava mais ao leste de Alagoas, mais próximo do mar, já não existe mais o chuá, o papagaio chuá, que é uma ave linda, né? Verde, mas tem o pescoço azul, né? O pescoço azul com auréolas pretas, assim, uma faixa branca acima do nariz, e que é muito inteligente. O bichinho é caçado mais porque, pela inteligência, aprende a falar. E aí tira da natureza, prende esses animais, né, em casa, e agora já não temos mais o chuá, como a gente tinha antigamente. E temos aí uma série de, de animais que estão correndo esse risco. Só para você ter Aqui, uma ideia, professor, sim, só para você ter uma aqui ideia. teve aqui teve um tempo que apareceu a capivara em grande quantidade. E teve um pessoal que descobriram, os caçadores, e acho que menos de um ano eles acabaram com as capivaras que tinha aqui no Rio São Francisco, na margem, no assentamento Lameirão. Pois é. Então, assim, só que eu me lembro aqui de animais que existiam no estado, aí eu pego desde o litoral, desde a costa, desde o mar, até aqui o nosso sertão alagoano, algumas espécies que, no estado de Alagoas, elas é tida aí, que está nessa lista de ameaças, né? Eu vou passar para vocês, porque talvez vocês já saibam, nós alagoanos sabem disso, mas é sempre bom lembrar, né? Quem não é alagoano vai saber agora. É sempre bom lembrar, não é? Porque são espécies que o meio ambiente agradeceria enormemente se a gente conseguisse preservá-los e fazer com que a reprodução deles fosse livre, né? Que voltasse a ter essas populações. Lembrando que aí isso está tudo associado. A gente não vai recuperar essas espécies animais se a gente também não recuperar as espécies vegetais e não cuidar delas, porque os animais fazem a casa na floresta, não é? Não é como a gente que desmata para fazer a casa, eles fazem a casa na floresta. Então é preciso reverter essa situação, e inclusive reflorestamento potencializa que a água permaneça, né? Permaneça no solo, permaneça no rio, no riacho. E tudo isso, vê como está conectado, como isso está interligado uma coisa com a outra. Então, em Alagoas, Érica, nós temos, por exemplo, o macaco prego galego, que está extremamente ameaçado, né? É mais aí para a região aí da Zona da Mata, né? O gato do mato, né? Um gatinho que aí pelo Lameirão tinha muito, né? Delmiro Gouveia, Iapi, hoje esse bichinho já não existe quase, está muito difícil de ser encontrado, então corre grande risco, né? Um outro animal muito perseguido, era o gato murisco, e era aí das caatingas, aí, de toda a caatinga alagoana tinha gato murisco, e passava pelo agreste, chegava... Hoje não tem mais. Sabe por quê? Porque ele é bonito. Quer dizer, condenar à morte uma espécie porque ela é bonita. Então, esse bichinho foi caçado, sabe para quê? Para a pele. Né? Para a pele. Para comercializar, se comercializava, inclusive, nas feiras, a pele do gato murisco. Né? Um crime. Aí, agora, cadê o gato murisco? E todos eles são importantes, esses bichos todos eles são importantes no equilíbrio ambiental. Né? No equilíbrio. Por que que a gente não tem perdi um pouco aqui o fio da meada, desculpe, gente. Fui tentar ler a mensagem que apareceu aqui e deu um branco. Me desculpem aí. Eu acho que
Eu espero que não seja a idade, né? Quando não volta, não é idade, não. É porque é muita coisa. Completamente, me desculpe, assim ao vivo fica feio, mas é real, eu não posso, né, rapidinho, enquanto o senhor não lembra, só falando que o curso CERTA, né, o curso técnico em agroecologia pelo CERTA, está aberto as inscrições, só você entrar lá, colocar CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa, que você faz sua inscrição e estuda na melhor instituição de agroecologia que eu já conheci. Pois é, então, no final aqui, a gente já está passando mais de 1 hora, já estamos 1h05, mas eu queria, se der tempo ainda, concluir isso aqui. Aí, no final, você poderia divulgar mais uma vez as inscrições abertas, né, lá para o curso técnico em agroecologia do CERTA. Aproveitar esse espaço, essa conversa aqui, dizer aí para a turma que será uma satisfação, né, saber que vocês estão querendo fazer o nosso curso, né, um curso que Rosana terminou, que Érica terminou, e que, graças a Deus, para nós está dando resultados, assim, muito significativos. Olha o que estamos fazendo hoje aqui, né? Lutando exatamente pela preservação ambiental. Mas deixa eu continuar, que dizer a vocês que aí em Alagoas existia a onça parda. Praticamente não existe mais. Já está muito reduzida, talvez em regiões de serra, com difícil acesso, ainda encontre algumas poucas, mas muito pouco. E um pássaro muito perseguido por ser cantador. Eu estou fazendo essa referência né, porque o bicho é bonito. Ele é perseguido. Porque tem veneno que pode ser remédio, é perseguido. Né? Porque canta, ele é perseguido. Né? Que é o pintacilgo do Nordeste. Né? Também está em extinção nessa região de vocês. O mutum de Alagoas, que era dessas áreas aí, de transição, agreste, mata e tal, é outra ave, né, que quase não existe mais. O papagachuá, eu já falei, e lá no mar, o peixe-boi marinho, que não é só em Alagoas, mas em toda a região, né, no Brasil inteiro, né, ainda a tartaruga cabeçuda, né, na região litorânea, né, a tartaruga verde, a tartaruga de pente, a tartaruga oliva, tudo isso ameaçado no estado de vocês, estado das Alagoas, né? E ainda relembrando a jararacuçu, que eu fiz questão de falar um pouco mais, por ser uma espécie de origem alagoana, né? E aí do município do Murici, né? Essa serpente que, inclusive, é muito bonita, mas não é para ser criada em casa, não. É para ser preservada no habitat dela lá, né? E poder, quem sabe, ampliar, que naturalmente vai ampliando o raio, né, do território dela, que hoje é muito restrito, está em torno aí de 20 quilômetros quadrados, 18 quilômetros quadrados, coisa muito, muito pequena, para preservar um espaço a nível universal, uma espécie a nível universal. Não é? Eu acho que Marcos Gomes, meu amigo Marcos Gomes, um grande abraço, está dizendo aqui, vamos fazer uma campanha para divulgar a lista dos animais em extinção. Extinção, né? Na natureza, né? Vamos fazer isso, Marcos, satisfação saber que você está nos acompanhando. Marco é histórico da agroecologia do Nordeste, né? Trabalhou, fundou, estudou, participou da fundação do Secapas aqui, ele sabe dessa história todinha. Grande abraço, meu irmão. Bom, gente, eu, assim, tinha mais alguma coisa para dizer para vocês, mas nós já estamos a 1h10, e eu não sei se ainda tenho algum tempo para tentar responder alguma pergunta. Terminei conversando demais, mas quem sabe a gente pode, no futuro próximo, aí a gente se encontrar novamente por aqui, né? Dizer da alegria que eu estou tendo hoje de conversar com Érica e com Rosana, que foram educandas minha, né? E dizer que me orgulho muito de vocês e do rumo, do caminho, né, que vocês tomaram. É como diz Germano Barro lá do Serta, né? Vocês tomaram rumo e prumo, né?
na vida em favor da natureza, né? Para preservar, para defender, para cuidar da natureza como deve ser cuidado. E quando a pandemia passar, eu quero ir fazer uma trilha aí com vocês, se Deus quiser. Conhecer mais Alagoas. Está super convidado para vir conhecer o assentamento Lameirão, conhecer a trilha do assentamento do Vereda Jacatinga, né? Conhecer esse lado de cá do bioma, né? Na nossa área de preservação. E falar que tudo que o senhor falou é uma aula, a gente pode passar 2, 3 horas aqui, que não é cansativo, é um momento de aprendizado, de aprendizagem, né? E não é cansativo por quê? Porque é uma coisa que está nos trazendo conhecimento, né? A gente está aprendendo. Seria cansativo se fosse balela, né? Mas é um momento único, né? Único para o dia de hoje, mas que terá outras oportunidades que a gente vai passar para os nossos ouvintes aqui no YouTube, o programa é no ar no YouTube, conhecer mais sobre esse bioma, sobre o bioma Caatinga, sobre os animais que existem tanto no nosso país, no Brasil, né, que foi um breve resumo que o senhor fez aqui, sobre os animais do Brasil, sobre os animais do nosso estado alagoano e sobre os animais do Alto Sertão, tanto de Alagoas quanto de Pernambuco, animais do Nordeste, né? Aí está aí a jararaca, que o senhor deixou bem claro, né? A origem dela, de onde ela é, que é daqui, né? Coisas que poucas pessoas sabem, eu não sabia. Então, é um momento que reflete, o seu conhecimento reflete para a gente. E é isso. Rosana? Rosana, não foi Rosana que vai falar? Rosana vai falar. Está só tentando aqui conectar o microfone dela para dar tudo certo. Enquanto isso, eu vou falando aqui, Marco. A gente agradece, professor, pela sua participação. A gente fica lisonjeado em tê-lo aqui no nosso primeiro programa, pelo YouTube, né? E agradecer imensamente a essa instituição que nos formou e que hoje a gente está aí no prumo, como o senhor fala, né? Tentando fazer a nossa parte. E eu acho que quando a gente soma, como a Érica falou, as formiguinhas, quando elas se somam, elas conseguem fazer um trabalho belíssimo. Então, e de tudo que foi falado, né? Como a Érica falou que foi uma aula, realmente foi, que a gente tira muito aprendizado disso. As nossas leis ainda carecem de muitos ajustes. A nossa educação necessita de muitos ajustes, né? A gente sabe disso. Mas quando o professor, quando a pessoa individual tem conhecimento, tem consciência do seu trabalho, ele flui, né? Ele conscientiza, ele consegue abranger os alunos e consegue também passar a essência do que é ser humano, né? Que é fazer parte desse ambiente que a gente vive. E muito disso a gente deve a essa instituição a qual a gente se formou, porque foi aí que a gente aprendeu a amar a Caatinga, a amar esse cheiro, com esse fervor que o senhor passa para a gente. Então, só gratidão, né, em tê-lo aqui, participando com a gente, e gratidão também em fazer parte da família certa. Eu gostaria de fazer o curso novamente, viu? Pode não, né? Professor, seu microfone está desligado. Alguém que fechou aí. Agora. Ok. Então, você não pode mais fazer, viu, Rosana? O curso você já fez.
divulgar pessoas e nós temos um prazo aí. A gente está esperando que a turma de Alagoas se mantenha ativa, se inscrevendo, né, para, se Deus quiser, né, vai passar a pandemia, nós vamos construir a nova turma e a gente espera ter os nossos alagoanos participando aqui. E também quero aproveitar, né, a rádio vai atingir tantos outros municípios e estados, inclusive nós escutamos de vez em quando a rádio por aqui, então, para aproveitar a audiência aí para divulgar um pouco, dizer que as inscrições estão abertas. Está com o seu microfone fechado, Hélio. Estamos sem som agora. Acho que seu microfone precisa... enquanto o microfone de Érica dá um jeito ali para a gente escutá-la, eu vou aproveitando aqui para agradecer mais uma vez, né? E para dizer também de que vocês podem nos seguir no YouTube, lá Minuto da Caatinga, né? Um canalzinho que a gente criou agora durante essa pandemia e que fala de coisas da Caatinga, são vídeos muito curtos, simples, que a gente faz com o celular mesmo, mas com esse interesse de divulgar a Caatinga. Então, Minuto da Caatinga, tá certo? É o nome do canal. E lá no Instagram, @Tião Certa. No Instagram também, né? Quero ver aí, né, muita gente me seguindo, né, no Instagram e muita gente inscrita no canal Minuto da Caatinga. Vamos ver quantos seguidores eu vou ganhar aí de Alagoas hoje, né? Vamos ver. Tem problema com o som. Está sem som, Érica. Venha para cá. Agora a Rosana tem som. Érica não consegue, a gente não consegue ouvir Érica. Rosana, tem algum problema? Você precisa assumir, porque já tem 4 minutos sem voz. Voltou, Érica. Pode falar agora. Érico. E aí, a gente está finalizando por aqui, né? O senhor pode se despedir. A gente se despede do senhor com muito carinho, né? E agradecer a todos aí que pararam um pouquinho do seu dia para assistir e ouvir o programa Eco no Ar aqui pelo YouTube. Então, gratidão a vocês, gratidão à rádio, gratidão à Rádio Alternativa, gratidão ao povo de Alagoas que tiveram a paciência de me escutar, gratidão aos egressos do CERTA, que eu sei que nesse momento estão conectados, aos estudantes atuais, né? Gratidão a todos, né? E está nessa luta com a gente, ou no estado de Alagoas, ou aqui em Pernambuco, mas o semiárido todo, que a gente está tentando contribuir desse lugar da gente, contribuir com o país, contribuir com o continente, né? Portanto, contribuir com o mundo, a partir do local que a gente está aqui, né? Então, uma saudação a todo mundo, que Deus nos ajude, que Jesus nos ilumine e que
essa pandemia vá embora o mais rápido possível, porque eu quero ir para Alagoas, tá certo? Tá bom? Um abraço. Tchau. Um abraço, professor. Tchau.